Eu decidi sair da minha cidade e ir para uma cidade grande para poder fazer faculdade. Estava cansada de morar com os meus pais, já tinha completado maioridade, eles ainda me tratavam como criança. E até para mostrar que eu já sou adulta, eu decidi sair de casa. Eu arrumei um emprego, ainda por internet. Quando foi para fazer o RH e a entrevista, eu decidi pegar um ônibus e ir para a cidade grande. E aí, beleza, eu tive apoio de uma amiga que já morava na cidade. Morei na casa dela durante um mês enquanto eu trabalhava, porque deu certo minha entrevista, e também comecei o meu curso da faculdade. Então eu estava fazendo faculdade, eu estava trabalhando e morando com uma amiga. Com um mês, eu aluguei o meu apartamento, comecei a organizar minhas coisas, a minha vida, e tudo foi fluindo de uma forma muito boa. Com algum tempo que eu estava fazendo faculdade, um ano e meio já, eu decidi que estava. Não que eu decidi, é que eu passei por um surto mental mesmo, eu tive tipo um burnout, eu entrei numa crise tipo de depressão muito profunda e decidi que era melhor eu trancar minha faculdade porque estava me sobrecarregando. Meu trabalho e a faculdade estavam me sobrecarregando. E assim, ninguém conta, mas morar em uma cidade onde você não conhece ninguém, onde você não tem sua família, é muito bom, mas também tem as partes ruins, né? As partes assim comemorativas, aniversário da sua avó, quando as pessoas estão todo mundo reunidas numa comemoração especial lá na sua cidade, você fica doido pra ir, mas você não pode, e isso acaba acarretando pra gente se entristecer, pra gente ficar mal, né? Mas cada um com as suas escolhas e com as suas consequências. Eu tinha escolhido esse caminho, então eu tinha que arcar com ele. Mas eu decidi trancar minha faculdade porque estava demais pra mim, eu não estava conseguindo tirar notas boas e estava piorando o meu estado mental. Mas eu continuei trabalhando. No meu trabalho e também na minha faculdade, eu cheguei a fazer bons amigos, eu cheguei a conhecer muitas pessoas, a me relacionar com várias pessoas, assim, relacionar não amorosamente, mas sim amigavelmente, sabe? Uma das coisas que a minha mãe me ensinou foi a cozinhar. Então, isso era um perfil muito meu, de juntar as minhas amigas na minha casa para fazer comidas. Eu gostava de fazer empratamento. Uma das coisas que eu fazia com o meu salário era gastar com decoração na minha casa para deixar o ambiente confortável e aconchegante. Porque como eu vim do interior, lá no interior a gente é de abraçar as pessoas. Aqui, já na cidade grande, as pessoas são mais selva de pedras, cada um no seu canto, e eu era esse lugar de trazer essas pessoas. Beleza. Até que eu tava já com a minha faculdade trancada, com o meu trabalho muito bem estabelecido, já estava bem mentalmente, sabe? Tipo, bem tranquila. Eu decidi sair com uma amiga para uma festa. E foi eu, ela e alguns amigos que trabalhavam com a gente no nosso meio e tal. Quando nós chegamos lá nessa festa, meio que todo mundo foi ficando de casal. E tinha um cara bem legal, bem interessante, que aí ele começou a puxar assunto comigo, meio que a gente estava sobrando. E nós começamos a trocar ideia, começamos a conversar. Ele era muito inteligente, tínhamos muitas coisas em comuns, era uma coisa bem bacana. Trocamos o WhatsApp, ficamos, né? Tivemos ali o primeiro contato, o primeiro beijo e começamos a ficar. Sempre que ele me mandava mensagem, eu mandava também. Quando ele ia sair, ele me chamava, eu também. Quando eu ia fazer as comidas na minha casa, eu convidava ele ia. Convidou as amigas dele pra ir lá pra casa também. Conhecia as amigas dele, sabe? Tipo, pessoas assim, super gente boa. E 2 meses depois da gente já nesse trâmite de ficar, de sair e tudo, não que eu fosse cobrar um relacionamento, mas eu precisava entender esse posicionamento. Por quê? Porque em uma festa, devida festa, que eu fui com ele e com os amigos dele, ele começou a me apresentar como namorada. E eu achei aquilo tipo, oi? A gente não é namorado. Ele não me pediu em namoro, né? E isso me incomodava um pouco, porque tava tudo bem me apresentar como amiga, eu não ia cobrar nada dele, tava tudo certo. Mas se ele tá falando assim, porque talvez ele tenha uma intenção ali por trás. Beleza. Acaba que um dia a gente decidiu sair também pra uma festa. E eu tava com as minhas amigas e tava com um amigo gay que ele conhecia, que ele sabia quem era, que ele já tinha visto. E ele tinha uma coisinha que meio que me incomodava. Por exemplo, se a gente estivesse numa festa, a gente entrou, e aí tem ali o lounge, a galera que fica atrás do palco, ele ficava o tempo inteiro tentando falar com alguém, tentando conversar com alguém, tentando achar alguém pra conseguir ingresso pra ficar lá no lounge também. Poxa, estamos todo mundo aqui na pista, tá todo mundo bem, a gente tá com o nosso bistrô, com as nossas bebidas, tá tudo ótimo, por que isso? E ele ficava nessa, ai, não queria estar aqui, não queria.
Tipo, a festa pra ele parece que era boa quando estivesse lá em cima do palco, sabe? E não com a gente. Isso era uma coisa que me incomodava, mas não pra eu poder falar alguma coisa. Meus amigos que sempre falavam, ai, meu pai, lá vem ele, cheio de status. Teve uma festa até que ele conseguiu os ingressos das pulseiras, não só pra ele, mas pra mim e para os meus amigos. E meus amigos ainda ficou tipo, poxa, mas em frente, a gente tinha ficado bem em frente ao palco, a gente tava num lugar muito legal. E ali a gente ia ficar atrás, né, do palco. É interessante, mas a gente tava bem. Mas tudo bem, a opinião ficou dividida, a galera acabou indo, porque ele tinha feito questão de dar as pulseiras, ninguém quis desmerecer, beleza. Fomos pra trás do palco, curtimos com ele. Em outro evento, em outro momento, também aconteceu de tipo, os amigos dele estarem lá no lounge e os meus amigos estarem na pista. E ele querer muito, assim, que a gente fique lá com os amigos dele. Só que eu falei, meu, quem chamou a gente pra vir pra festa foi os meus amigos. Você encontrou seus amigos aqui. Só ele tinha ingresso de lounge, ele conseguiu o meu. Eu não fazia questão de ficar lá no lounge com ele, sabe? Eram umas briguinhas, assim, meio bestas, meio bobas, mas aconteciam. E também já aconteceu várias vezes da gente estar no lounge, dele não conseguir o ingresso pro lounge e a gente também conseguir pra ele. Porque meio que o nosso meio, todo mundo se conhece. Ainda mais esse meio mais de festa, artístico, essas coisas assim. Todo mundo se conhece. Os meus amigos, eu, todo mundo é desse meio, sabe? Enfim. Até que um determinado dia, a gente tava lá e ele começou a beber. Começou a beber. E uma coisa foi que ele disse assim, meu cartão não tá querendo passar, você passa pra mim e depois eu te passo o dinheiro quando sair daqui? Eu não sei se era a maquininha do cartão, eu não sei se era a internet, porque ele tem dinheiro, só que não deu, sabe? Tipo, pra passar. Então eu comecei a passar as bebidas. Eu não estava bebendo, porque eu sou de beber pouquíssimo. E ele começou a beber. E uma coisa que me incomodava também é que além dele beber, ele ainda tava dando pros amigos dele beber do copo dele. Entende? Então eu ficava assim, tipo, tá, né? Ele sabe o que ele faz, ele é homem, ele é adulto, mas é umas coisas assim, meio esquisitas. Ok. Até aí tá. Outra vez aconteceu de tá tendo um festival grandíssimo aqui na nossa cidade e eu não ia conseguir ir no festival. E ele não estava conseguindo pedir Uber pra ele. Então, ele pegou e falou assim: "Você pede pra mim?" Eu pedi o Uber e aí eu pedi em dinheiro. Quando ele chegou, ele curtiu, foi pro festival, eu acompanhei ele pelos stories, ele mandou foto, mandou vídeo, foi incrível, ele se divertiu à beça. Eu estava muito cansada, porque além de eu ter trabalhado o dia inteiro, eu ia trabalhar no outro dia cedo, então eu não quis ir por conta disso, porque eu estava no meio de um projeto artístico e não ia dar certo eu ir. Beleza, quando eu fui pedir Uber, pasmem, tinha lá mais de R$ 80 pra eu pagar de Uber, porque é longe o lugar do festival, do lugar que a gente morava. Então, ele não pagou, ele colocou, tipo, pra pagar na próxima corrida e eu que tive que pagar. Então, assim, foram coisinhas que foram acumulando. E isso foi me enchendo um pouquinho o saco, sabe? Até que chegou um determinado momento em que a gente tava numa festa, de boa, sempre festas, né? Porque realmente a gente vai bastante pra festa. E aí a gente tava num rolezinho e tal, bem da hora, bem tranquilo. E ele começou a beber. E aí chegou um momento que ele queria ficar lá no lounge com os amigos dele. Eu não queria ir. Ele falou, então fica aí que eu vou. Falei, tá bom, pode ir, não tem problema nenhum. Eu vou estar aqui com os meus amigos. Vai lá, depois você volta, relaxa, fica em paz. Tipo, você é livre, entende? Depois ele foi. E esse meu amigo gay que tava do meu lado, gente, festa, você vai conversar, você chega perto do ouvido do outro pra vocês irem se falando. E esse meu amigo, gente, nitidamente, ele. Meu boy conhecia ele, sabia que ele era. Todo mundo sabia que ele é gay. E ele veio meio chapado. E aí ele começou a meio que ficar grosseiro com esse meu amigo gay, tipo, falando que a gente tava muito colado, sabe? Falando que a gente tava querendo se pegar, que tava esperando ele virar as costas, que lá de cima ele tava olhando. E, tipo, isso era tão absurdo que ele tava falando. O que ele fez? Ele tomou o copo da mão do meu amigo, tipo, pra beber do copo da mão do meu amigo. E ele meio que puxou, na hora que ele puxou, voou álcool na cara do meu amigo, no olho dele. Foi muito constrangedor aquilo, foi muito ruim. Eu falei pra ele parar, pra ele voltar pro lounge, pra ele ficar lá com os amigos dele, que eu não tinha interesse de ficar com ele por ali. Eu tava de saco cheio dessa história, tipo, dessas coisinhas. Ele dava uns showzinhos de vez em quando, sabe? Era só ele beber que ele ficava dando rata. E aí eu acabei, tipo, indo no banheiro com esse meu amigo gay. E aí a gente foi no banheiro e pra você andar,
a gente tem que andar no meio de um rolê. Meio que a gente deu a mão, assim, pra gente acompanhando um ao outro, sabe? Chegou lá, ele lavou o rosto e meu amigo ficou muito chateado. Esse meu amigo é uma pessoa muito especial pra mim, que entrou na minha vida desde que eu mudei pra essa cidade, que acompanhou, a gente se conheceu no trabalho, que acompanhou todo o meu processo na faculdade, de depressão, de trancar o curso, sabe? De crescimento dentro da empresa, sabe? Então, ele era uma pessoa muito especial pra mim, ele é uma pessoa especial pra mim. E ele bem que alertava pra mim, ele falava, ó, ele é de boa, ele é legal, mas ó, abre o olho, isso não é legal, essa atitude não é legal. E ele sempre falava isso pra mim e eu tentava evitar tudo que eu contei aqui pra vocês. Dos R$ 300 de bebida, do Uber que ele não pagou, esse showzinho que ele ficava dando de querer ficar no lounge, é uma coisa que os meus amigos via. E só disso meus amigos já falavam, ai, nada a ver, bem ruim essa atitude dele. Enfim, chegou no final desse rolê, ele desceu, falou, é porque vocês estavam andando de mão dada, que eu tava vendo vocês andando de mão dada. Sim, a gente tava andando de mão dada pra ir até o banheiro lavar a cara, que ele tinha jogado álcool na cara do cara. E aí ele começou a, tipo, dar um show na porta, todo mundo decidiu ir embora. E ele começou a falar, você vai embora ou você vai com seu amigo pra casa dele? Aí, tipo, o quê? A gente ia junto pra casa, sabe? Eram umas coisas, eu fui ficando muito irritada com toda essa situação. Então isso já foi me enchendo bastante, né? Até que chegou o dia do meu aniversário e ele decidiu que, tipo, não ia. Ele falou, eu não vou. Por que não? Porque seus amigos não gostam mais de mim, eu sinto que seus amigos não se sentem confortável comigo. Mas não era que os meus amigos não gostavam dele, era ele que estava causando toda uma situação desde o começo para os meus amigos criarem um alerta com ele, um estado de, tipo, presta atenção, né? Esse comportamento, essa atitude aí é muito imatura, não é coisa de um homem. Querendo ou não, o cara é quase 10 anos mais velho do que eu, o cara tem uma carreira totalmente promissora, o cara é bem de vida, o cara mora num apartamento incrível, o cara tem uma cabeça, ele é inteligente, sabe? Mas imaturo emocional é a única resposta, porque não fazia sentido nenhum. E eu tava pensando como que eu ia conseguir resolver essa situação. Até que começaram a chegar em mim falando, tipo, nossa, fulano me contou que você tá apaixonada por ele. Fulano me contou que você tá caidinha por ele. Fulano me falou que você tá querendo namorar com ele. E eram coisas que não saíram de mim, né? Até porque eu até cheguei a querer conversar com ele sobre esse assunto de relacionamento. E ele falou, não, eu gosto de você, eu tô gostando de você, eu acho que a gente tá indo por um caminho bom. Ele nem confirmou e nem desconfirmou que queria ter um relacionamento comigo. E eu meio que não forcei também. Não, tudo bem, então vamos com calma. Quando vieram me falar que ele estava falando de mim, falando que eu estava me colocando na posição de namorada, de que eu estava apaixonada, de que eu estava apresentando ele como meu namorado, eu falei, ele inverteu totalmente a situação e a história. Não aconteceu assim. Sabe, isso ficou, eu fiquei muito chateada, isso ficou na minha cabeça, né? E aí eu senti ele se afastando. Comecei a sentir ele se afastando, comecei a sentir que ele não tava normal, desde o meu aniversário, porque ele sempre foi muito presente, apesar de todas essas babaquices, ele era um cara presente, que fazia questão, que mandava mensagem, que chamava pra almoçar, que mandava foto, que mandava vídeo, que mandava áudio, que ligava no meio do rolê, sabe? Tipo, ele era um cara que dava pra ver que ele tava conectado ali comigo. E eu tava super legal e conectando ali de volta com ele, tranquilo. Mas outra coisa, eu tava com o pé no chão e dava pra ver que ele já tava mais auê, do tipo, me confundia bastante. Ele me confundia, sabe? Tipo, será que ele é assim com todo mundo? Será que ele faz isso com outras garotas também? Não fazia sentido pra mim. Só que como ele era muito presente na minha vida, em que momento que ele coloca outra pessoa, sabe? Não tinha espaço. Real, não tinha. Dava pra ver na nossa rotina, nos rolês que a gente dava, nas vezes que a gente se via na semana, com os amigos que a gente se conectava. Até que ele começou a se afastar. Eu comecei a sentir que tinha alguma coisa estranha, não sabia o que que era, eu fiz uma oração antes de dormir. Falei, ai, Senhor, me dá uma resposta, tira isso da minha vida, tipo, não faça eu ficar confusa, eu não gosto de confusão, sou uma menina que eu já tenho as minhas confusões pra lidar com a confusão do outro. E dormi. No que eu dormi, eu sonhei que eu estava saindo da casa dele, e aí no que eu estava saindo da casa dele, uma mulher estava entrando, mas eu não vi o rosto dela. Eu só vi, e quando eu olhei assim pro chão, tinha tipo uma panela com uma pimenta enfiada no meio da panela, assim, tipo, tinha uma terra e uma pimenta no meio. E eu acordei muito assustada. Comecei a pesquisar na internet e vi que isso era tipo feitiçaria, sabe? Aí eu, tipo, que estranho, achei tudo isso muito estranho.
Liguei pra minha mãe de santo, lá do interior, que era um lugar que, tipo, eu cresci dentro do centro. Então, tinha uma pessoa que sempre orava por mim, que sempre me ensinou todas as orações que eu sei, que sempre me ensinou a me proteger espiritualmente, a focar minha mente no que realmente tem que ser, direcionar minhas orações a Deus, né? Então, eu liguei pra ela e falei: olha, eu tive um sonho assim, assim, assado. O que você me diria pra fazer? Na hora, assim, ela disse que tinha arrepiado e falou pra mim assim: esse rapaz, ele ainda tá conectado com a ex dele e a ex dele tá mexendo na energia dele. A ex dele tá fazendo de tudo pra eles voltarem. Sai. Sai da vida desse cara, que esse cara não vai te fazer bem. Sai enquanto é tempo. E aí, naquele momento, eu fiquei, tipo, passada, liguei pras minhas amigas, chamada de vídeo, contei o que tava acontecendo e todo mundo ficou assim, sem acreditar. Beleza. Mais tarde, um pouquinho, eu entro nas redes sociais e comecei a mexer ali no Instagram, mexer nas redes sociais, caçando. Sabe quando você vai na intenção de achar alguma coisa? E dizem que quem procura acha. Eu fui. Fui procurando, fui procurando, fui procurando, fui procurando. Bah! Caí no Instagram. Quando eu abro o Instagram, era aberto. Quando eu abro o story da menina, ele tá deitado numa cama e ela tá, tipo, brincando de bater na bunda dele. Aí naquele momento, tipo, por incrível que pareça, o cabelo que eu vi no sonho era igualzinho o cabelo dela. E eu falei, caraca, eu descobri por sonho isso aqui. Ele tava com outra pessoa, com ela, sabe? Só que o mais bizarro é que ele não teve coragem de falar comigo. Ele começou a inventar mentiras sobre mim. E aí o que eu fiz? Eu virei pra ele e comecei a cobrar meu dinheiro, né? Porque querendo ou não, ele tinha gastado uns R$ 300 de bebida no meu cartão, mais os 80 de Uber. Então, assim, eu queria pelo menos o dinheiro, né? Porque, querendo ou não, ia fazer diferença pra mim. E ele meio que achou ruim, tipo, me pagou pagando sapo, sabe? Tipo, ai, nossa, por causa dessa mixaria, que não sei o quê. Meu, não era mixaria. Porque na hora de eu me emprestar meu cartão foi bom, né? Mas na hora de me pagar tá sendo ruim? Mal pagador? Eu, hein, não gosto de mal pagador, não. Sou bem organizada com as minhas contas. E se pedir um emprestado, eu empresto. Mas então cumpro o papel de pagar. É o mínimo. E outra coisa, ele é homem, sabe? E, tipo, não quer porque o homem tem que pagar tudo. Mas tem aquela coisa do, tipo, ele trabalhar, ele cumprir com as responsabilidades dele, sabe? Então, assim, achei bem feio isso. E aí, beleza, eu fiquei meio calada, fiquei na minha. E aí, quando ele falou sobre a gente se ver, ele falou que queria conversar. E eu falei, tudo bem, nós podemos conversar. E aí ele pediu que eu fosse lá na casa dele pra gente conversar. E eu falei, tá bom, na hora que eu sair do trabalho eu vou. Cheguei lá na casa dele e fui conversar com ele. E ele meio que não conseguia falar, ele não conseguia explicar o que estava acontecendo. Ele não conseguia dizer, assim, o que tinha acontecido, com o que ele tava... E eu falei pra ele, tá tudo bem, olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente viveu coisas legais, a gente viveu coisas interessantes, mas a gente também passou uma turbulênciazinha aí, entendeu? Vamos fazer o seguinte, vamos cada um seguir seu rumo e tá tudo certo. E ele ainda, sabe o que ele teve a audácia de fazer? Ai, mas é porque você foi uma das pessoas mais especiais e mais importantes da minha vida, você é uma mulher incrível, você é uma mulher assim, assado, eu não queria estar deixando você, que não sei o quê. Meu, como que a pessoa não queria estar deixando eu se horas mais cedo eu vi um vídeo dele com a ex dele, sabe? E aí, ainda bem que eu tenho a mente assim, firme, porque quando eu tô no meu momento deprê, eu teria sido uma boa presa. Eu teria acabado criando uma dependência emocional, teria ficado ali envolvida no meio, não teria coragem de terminar e talvez eu também não, sabe? Só que como eu já tava meio que firme, desde o começo, já entendendo que aquilo ali não era o certo, não era pra mim, então eu respirei fundo e falei pra ele, tá tudo bem, vamos parar por aqui, isso não tá sendo saudável. Eu segui o conselho, eu tinha sonhado, eu tinha tido a confirmação da minha mãe de santo e eu ainda tinha visto no Instagram. Eu precisava de mais alguma coisa? Só se eu fosse besta, entendeu? Aí eu peguei e falei, tá tudo bem, eu vou embora. E ele ficou lá, tipo, todo murcho, todo mal, tipo, ai, nossa, não queria, que não sei o que e tal. Voltei e fiquei muito arrasada. Aí eu sofri, assim, sabe, quando eu voltei pra casa. Porque foi aquele sentimento de ser trocada, sentimento de ser enganada, sentimento de ser traída mesmo. Porque eu tenho bons amigos e nenhum dos meus amigos faria comigo o que ele fez comigo. E, gente, você vai se relacionar com alguém, no mínimo essa pessoa tem que ser o seu melhor amigo. Entendeu? E o melhor amigo não faria isso com o outro. Então eu fiquei chateada com essa situação. Já tinha 3 meses que a gente tava envolvido. Fiquei chateada por ele não ter tido coragem de, tipo, finalizar comigo e ter inventado conversas, ter achado ruim me pagar, sabe? Mas aí, beleza, eu superei essa situação, eu decidi respirar fundo, fiquei bastante magoada com a situação. Demorei umas 2 semanas, assim,
pra me reconectar comigo mesma, porque quando a gente começa a se relacionar com a pessoa, uma das coisas que a gente vai aprendendo é a receber o bom dia e a dar bom dia, uma pessoa te perguntando como é que foi seu dia, uma pessoa te convidando pra sair, uma pessoa te convidando pra jantar, uma pessoa te apresentando os amigos dela, uma pessoa te ligando, você ligando pra pessoa, você tendo que contar pra pessoa. Essas coisinhas, eu acho que é o que cria o vínculo entre você e o outro. E quando vocês terminam, talvez essa é a parte mais difícil. Não ter essa pessoa, sentir esse vazio. Só que, pra quem já sofreu ao ponto de trancar uma faculdade, aquilo ali pra mim era só mais um processo da minha vida, sabe? Com 2 semanas que eu separei, tipo, que a gente separou, parou de se falar e tal, ele assume relacionamento com a ex dele. Sério, eu fiquei assim, impactada que ele assumiu o relacionamento com ela. E detalhe, essa ex parece que era um ex que eles tinham um relacionamento, mas só os amigos que sabiam. E todos os amigos, ninguém gostava dessa menina. Ninguém gostava dela, todo mundo torcia contra. E todo mundo que conheceu ele, que me conheceu, meio que quis continuar sendo meus amigos. Tipo, os amigos dele vieram pra mim e falaram assim, não tô acreditando que ele deixou você pra voltar pra aquela menina. E tipo, teve amizades dele que até cortou a amizade com ele porque não gosta dessa garota, viu tanto que ele sofreu com essa garota, tanto que essa garota fez mal pra ele vai lá e volta com ela, sabe? E eu não sabia se eu podia contar ou não pra essas pessoas sobre esse sonho, então eu contei só pras pessoas mais próximas e pra uma amiga dele só, que eu sei que ela também não ia sair falando nada. E uma coisa que eu fiquei impactada é que eu fui contar essa história pra uma amiga minha do interior, que não é o interior que eu vim, sim o interior de São Paulo, de uma cidade que a gente sempre visitava e tal. E quando eu fui mostrar o perfil dessa menina, ela abriu o Twitter dela, dessa ex, e me mostrou o tanto que essa menina era mal falada, que tinha, tipo, vários prints de caras que já se relacionaram com ela, falando que ela era surtada, que ela tinha meio quebrado o carro, que ela tinha rasgado a roupa, que ela tinha tacado fogo em documentos, em coisas importantes deles. Tipo, ela é super polêmica, ela é super agressiva e ela é, tipo, muito mal falada até nos interiores, assim, da capital, sabe? E foi uma coisa que eu fiquei em choque, que eu fiquei impactada. Mas, naquele momento em que essa pessoa me mostrou o perfil dela, depois do sonho que eu tive, depois de todas as confirmações que eu tive, a única coisa que eu consegui fazer foi agradecer pelo livramento que eu tive. Pelo livramento, porque se eu continuasse envolvida com ele, vai que essa menina começa a querer implicância comigo, querer vir caçar briga comigo, encrenca comigo, quebradeira comigo, aparecer onde a gente tava, querer quebrar minhas coisas, querer me difamar por aí. Então, ainda bem, cada um tem aquilo que merece. Se ele tá ou não enfeitiçado, se ela conseguiu ou não fazer alguma coisa pra ele, eu não sei. Só sei que eles acabaram de alugar um apartamento juntos e estão morando no mesmo apartamento. Então, assim, em menos de um mês, sabe? Foi tudo muito rápido o que aconteceu, mas o que eu agradeço mesmo é de Deus ter conseguido ouvir as minhas orações aquele dia em que eu orei antes de dormir e eu consegui realmente resolver essa questão sozinha, sabe? Só eu e a minha intuição e Deus. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Caraca, que história, hein? Como que é a sua intuição? Você tem revelações por sonhos também? Isso já aconteceu com você? Você já descobriu alguma coisa? Foi atrás? Seu sonho estava certo? Me mande sua história no historiascanal@gmail.com. Curta, comenta, compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.